Eu aprendi uma coisa hoje que faz muito sentido e muitas pessoas têm esse negócio e não sabem. Inclusive você pode ter, mas você não sabe o que tem. Tá, mas antes de eu falar o que é, deixa eu dar um contexto aqui pra você. Isso aqui que eu vou falar é baseado em estudo científico. Um cara fez testes em animais e depois em humanos. Então é comprovado. É isso que eu vou falar pra vocês. Não é achismo meu, nada do tipo. Show. Inclusive eu vou deixar na descrição o estudo que o cara fez. Vou deixar tudo certinho. Inclusive vou até procurar o artigo científico disso e deixar aqui pra vocês, pra quem tiver mais interesse e querer entender melhor. Bom, ponto de partida. Partindo do princípio que todo mundo tá, não todos, né, mas a grande maioria das pessoas estão atrás de alguma coisa, tanto o status social, status de segurança, quer se sentir seguro, quer criar uma renda, quer ter uma renda para trazer segurança, então, ou que simplesmente uma pessoa que quer ir atrás de um bem material, enfim, levando em consideração que todo mundo tá correndo atrás de alguma coisa, isso não é novidade para ninguém. E só que no meio do caminho a gente acaba trombando algumas coisas que faz a gente frear, que nos freia, né, que nos bloqueia muito. Então isso acontece com experiências ruins, fracassos repetidos, gera uma certa... a gente se sente meio inútil perante o que a gente tá fazendo, né? Um exemplo prático aqui, a gente tenta resolver um problema, né? Às vezes, sei lá, resolver um problema e nunca dá certo, ou quando a gente tenta resolver, é repreendido. Porque você não lava a louça direito, é um exemplo, tá? Você não lava a louça direito, então quando você lava a louça, você lembra que você foi repreendido e muitas das vezes talvez você até pare de lavar a louça, porque, mano, isso aqui tá me repreendendo, eu não vou lavar. Ou se não, descarta totalmente a possibilidade de lavar a louça. Na situação que você se encontrava, talvez, você não tinha um senso de sentir a textura do prato. Muitas das vezes coisas acontecem com a gente e a gente acha que via de regra é aquilo e não tem como mudar mais. Você é um baita de um mau lavador de louça para sempre. E o que acontece? Isso acontece no trabalho, acontece na escola, acontece na família muitas das vezes. Porque você não é capaz. Principalmente acho que na família. Se vier da família, você leva pro trabalho, leva pra escola, leva pra onde você for. Essa crença ilimitante, né, é muito difícil de quebrar. E, na verdade, isso tem um nome, né? Chama desaparo aprendido. A pessoa aprendeu a ficar desaparada praticamente, é o pé da letra. A pessoa aprendeu a ficar desaparada. Ela acredita que não tem controle sobre uma certa situação, basicamente. Então, mesmo que ela já teria tentado mudar no passado. Vou dar um exemplo prático aqui. Sou um cara que treina, gosto de academia, vou dar exemplo de academia. Vamos supor que um tempo atrás, você que tá aí no outro lado, ou eu indo pra quarta barreira, você que tá aí, no passado você tentou treinar, mas não deu certo. Aí você fala assim, isso aqui não é pra mim, negócio de treinar, puxar ferro, nada a ver, sabe? Mas você sabe que isso faz bem pra você, vai fazer bem pra você. Fazer exercício físico, todo mundo sabe que faz bem. E aí, só que você fala, esse negócio não é pra mim. E aí, tipo, ou você tentou e aí se frustrou, né? Muitas vezes tenta e começa, faz uma semana e para. Porque se frustrou, ou alguém te zoou na academia, ou você foi punido por praticar esse hábito, né? Um hábito tão bom. Passa o tempo, né? Um pouco. E talvez na época também você não tinha muito dinheiro pra poder pagar na academia. Fica meio, já que não tem dinheiro, larga a mão, deixa quieto. Só que o tempo passou e você conseguiu a grana. Você pega motivado de novo, em um outro contexto. Talvez o contexto passado não te ajudava muito por qualquer outra coisa. Por causa de família, ou por causa de trabalho mesmo, você tinha que trabalhar em vez de ir pra academia, não tinha um tempo muito flexível para poder ir treinar, então o contexto não te favorável de fato. E qual onde o ponto que eu quero chegar? O contexto mudou, só que você aprendeu que tipo, o fato de não ir na academia é o certo. Desaparo aprendido. Perante aquela situação você ficou desaparado. Mesmo que a situação mude, mesmo que chegue uma pessoa pra você e fale assim, cara, mudou, olha aqui, cara, são duas realidades totalmente diferentes, agora você consegue treinar, aqui você não conseguia, mas agora você consegue. Doido isso, muito doido. E eu posso dar mais exemplos aqui, inclusive, às vezes você é uma pessoa que viveu um relacionamento abusivo e você acredita que não merece nada melhor, não merece um relacionamento bom, ou que todas as pessoas são abusivas, sabe? É muito doido isso. Isso, né, dando exemplo do âmbito vida pessoal e tudo mais.
consequências desse comportamento, né? Vou citar algumas dessas consequências. A gente precisa entender, né? Porque... tá, beleza, desamparo aprendido, mas e aí? Quais são as consequências disso? Eu aprendi a ficar desamparado, mas e aí? Falta de iniciativa, baixa autoestima, maior risco de depressão e ansiedade. Eu acho que esse é o mais grave possível. Uma coisa leva a outra, na verdade, né? Porque se você tem autoestima baixa, a depressão pode vir, porque você não se sente bem. E aí depressão vem. E aí você acaba perdendo certas oportunidades até tipo por coisas que você fala, já que porque você não tem iniciativa de fazer nada. E aí surge uma oportunidade. E você perde a oportunidade, simples assim. Mas calma que nem tudo é um caos. E como a gente reverter isso, né? A primeira camada para resolver isso aí é terapia. Procurar um profissional na área, grupos de ajuda, talvez um amigo mais próximo. Ter uma rede de apoio é importante, mas às vezes a pessoa não tem rede de apoio. E aí tem outros comportamentos que você pode fazer para poder reverter um pouco, e junto com a terapia, reverter um pouco isso aí. É uma coisa que ajuda muito, e eu percebo que... Eu falo porque eu já me peguei nessa situação, sabe? Eu me peguei no desamparado, por assim dizer. Eu me senti nessa situação, então o que me ajudou muito foi ver pequenas vitórias em pequenas coisas. Por exemplo, acordar cedo, arrumar a cama e treinar. Por mais que eram coisas que pra mim era simples, mas pequenas vitórias. Pô, hoje eu fui treinar. Chegar no final do dia eu falei assim, cara, eu consegui, sei lá, exemplo do trabalho, eu consegui fazer isso no trabalho, progredi o trabalho, depois fui treinar. Consegui organizar minhas marmitas, fiz minhas marmitas, belezinha, tá lindo. E aí, tipo, você vai construindo isso, aí você vai ficando animado consigo mesmo. E é muito forte isso, eu faço isso direto comigo, muito bom. Mas, de novo, não dispensa terapia. E acho que uma coisa que eu me proponho também é a exposição sobre novos desafios. Fazer coisas que realmente vai ser difícil aí pra você. E aí, sobre o passado, eu sei que você deve estar falando assim, mas e o passado? E o que tá lá no passado, porque o passado tá na minha mente. E aí, como é que faz? Por isso que a parte da terapia é importante. Porque sozinho é mais difícil ainda, mas não é impossível. O passado, você não consegue apagar o passado. O passado você tem que pegar e entender o que você fez de errado na época realmente. E ficou lá no passado. Isso não determina o seu futuro, de maneira alguma. Usa de gás pra você fazer certo agora. Pô, eu errei lá no passado. Se você combar pequenas vitórias e exposição a novos desafios, seja qualquer coisa, cara, seja estudar uma língua nova, já vai te ajudar muito. Demais. Comenta aí o que você acha. Demais é isso, meu nome é Wender, eu espero que esse vídeo esteja ficado claro pra você aí. Forte abraço.